boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando para te fazer companhia. Nesta tarde, vamos falar de saúde da mulher, vamos falar de medicina com o doutor Roberto Cardoso. Muito bem-vindo, doutor Roberto. Oi, Samira, prazer em te ver também. Olá, ouvintes da Mundial. Muito bom, viu, te receber. Deixa eu te apresentar aqui e situar o ouvinte do que a gente vai falar hoje. O doutor Roberto Cardoso, ele é médico graduado pela Universidade de Brasília, ele tem mestrado e doutorado em ciências pela Unifesp. É ginecologista, obstetra e tem extensa experiência em saúde da mulher. Tem um amplo trabalho na Unifesp, onde é membro fundador do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas, onde ele é responsável pelo curso de formação de facilitadores de meditação. É também autor dos livros Medicina e Meditação, para você que tem interesse no assunto, e Tetos Profissionais. Vamos falar hoje do estresse feminino, exatamente pela visão da medicina integrativa e medicina comportamental. Não é isso, Roberto? Sim, isso, tema muito importante e, na minha opinião, um pouco valorizado, o estresse da mulher. Pois é, todo mundo acha que o estresse é uma coisa só, né? Sendo que a gente hoje vai elucidar um pouquinho, em alguns minutos, aqui na Vibe Mundial. Falar de, falar de estresse, eu tô falando de comportamento humano, né, doutor? Sim, sim, o estresse em si é uma reação, digamos assim, fisiológica, né? Quando uma fera na floresta pula sobre você, você dispara uma reação de alarme, que é a fase inicial do estresse, e graças a ela você escapa da fera. Então, seria para ser uma reação fisiológica, como acontece no mundo animal em geral. Mas o animal homem tem algumas características diferentes, e uma delas é a capacidade de pensar sobre seus medos e com eles, esse pensamento, disparar reações de alarme, fazendo que o corpo fique num estado de, que eu criei um termo de semi-alarme contínuo, digamos assim, que desgasta muito. Então, esse é o chamado mau estresse, é o estresse crônico, o mau estresse, que é totalmente diferente do estresse que a natureza criou para nos proteger. Então, isso transforma um mecanismo de defesa num mecanismo de doença. Então, a gente entende aqui que nós temos vários níveis de estresse. Sim, sim, tem tipos diferentes de estresse. E quando eu falo da saúde feminina, quando eu falo do estresse feminino, ela tem características específicas? É diferente do masculino em algumas questões? Sim, há algumas diferenças em termos da geração do estresse, da piora do estresse e da apresentação dos problemas do estresse. Então, vou falar primeiro da geração. Né? Tá. A mulher, ela tende a ser um ser que ancestralmente nós vivemos muito mais tempo como caçadores e coletores do que da Revolução Agrícola para cá. A Revolução Agrícola tem o quê? 10 mil anos, alguma coisa assim, Sim. e toda a história da humanidade antes disso foi vivida como caçadores e coletores. Então, nessa época aí da pré-história, a mulher ela cuidava muito mais, né? Ela cuidava da prole, ela cuidava da caverna, geralmente o homem saía para caçar, e isso fez com que a mulher aprendesse a suportar o estresse. Ela precisava olhar a criança, precisava olhar se tinha um bicho entrando na caverna, Travou um precisava olhar pouquinho. se o fogo estava aceso. Então, se acontecia alguma coisa, se ela sentia alguma dor, ela... Oi? Então, ok, podemos continuar? Pode continuar. Ok. Então, se ela sentia alguma dor, tinha alguma cólica, se alguma coisa, ela precisava fazer o quê? Aguentar. Então, isso é que a mulher aprendeu a fazer. A mulher aguenta, a mulher suporta. Basta você olhar um homem com gripe e uma mulher com gripe que você vai entender o que eu estou falando agora. Uhum. Então, a mulher aprendeu a tolerar mais o estresse. O que é um artifício bom, por um lado, mas é difícil por outro, porque no trabalho, isso é um problema. No trabalho, é um problema porque a mulher tende a ter mais problemas com estresse no trabalho do que o homem. Tende a ter mais problemas de saúde por estresse de trabalho do que o homem. Isso é fisiológico? No Não, caso não da... é fisiológico, né? Tá. O estresse é o mecanismo fisiológico, mas quando nós transformamos ele num estresse crônico,
ele deixa de ser um mecanismo de defesa e proteção e passa a ser um mecanismo de doença. Então, o que que aconteceu? A mulher entrou no mundo do trabalho, que originalmente é um mundo que tem muitas características masculinas, às vezes de uma competitividade excessiva, às vezes de um trabalho pouco colaborativo, e ela entrou e trouxe, agregou coisas muito legais. A mulher é bem mais multitarefa, ela tem uma percepção tato-intuitiva muito melhor, isso trouxe competitividade a ela no meio do trabalho, mas ela precisou se adaptar a um meio que tem um formato de relações emocionais diferente do que é o mundo feminino. Então, isso forçou muito a natureza feminina. Então, a mulher acaba sofrendo mais. Então, você vê que você tem um problema de geração, que é pelo fato de tentar aguentar, e o problema de sofrer mais no trabalho. E tem um outro aspecto, tem uma coisa que a mulher, às vezes, tem dificuldade de fazer, que é o chamado coping, né? Que é ter a noção consciente de que está estressada e conscientemente buscar uma atividade. O homem fala, não, para tudo, vou tomar uma cerveja com meus amigos, depois eu volto e resolvo esse problema. Ou, não, vou jogar uma bola, quando eu voltar eu resolvo essa bucha aqui. A mulher não, A mulher não tem a isso. mulher aguenta, ela é que segura firme, geralmente, às vezes até num problema familiar, mas isso, que é uma dádiva que a mulher tem, pode trazer problemas para ela, até porque na hora de apresentar sinais e sintomas do estresse, na mulher eles aparecem às vezes diferente do que aparece no homem. Os sinais, inclusive. Então, por causa dessas reações que a mulher tem nesse dia a dia do trabalho dela, e a supermulher, né? Ela vai aguentando, isso leva a doenças também. Sim, exatamente, porque ninguém é super, né? E a mulher, ela se exige muito, ela quer ser a super mãe, a super esposa, a super dona de casa, a super profissional. Isso é complicado, né? Às vezes ela precisa fazer escolhas, mas com essa característica dela, do aguenta firme, né? De ser aquela figura que tem uma capacidade de tolerância maior do que a capacidade masculina, ela acaba tendo problemas de estresse. E o problema na mulher é diferente. Às vezes o homem tem muito mais dores musculares, a mulher pode ter uma dor abdominal. O infarto no homem, por exemplo, ele pode começar com dor aqui, uma dor no peito, uma dor no braço. A mulher às vezes começa parece azia, parece náuseas. Então, até a apresentação clínica dos sintomas e dos problemas graves que podem decorrer do estresse na mulher são diferentes. Por isso que é uma área que precisa receber atenção, precisa se trabalhar com o estresse feminino, precisa se dar atenção a esse estresse feminino, e até há alguns estudos começando a revisitar o quadro clínico dos problemas do estresse feminino. Mas, assim, nem tudo está perdido. Existem saídas para isso. Existem, né? Quais saídas eu posso encontrar? Porque primeiro eu preciso entender que eu estou chegando num nível de estresse. E se eu não perceber, quem está ao meu redor pode me alertar, né? É um trabalho Sim, conjunto. sim. Isso, consciência é tudo, né, Samira? Consciência é tudo. Você tem consciência, tudo começa a melhorar para você. Consciência da saúde, consciência da vida, consciência do que é importante para você, consciência da doença. Então, tudo começa com a consciência. Mas, em relação ao estresse, a gente nunca vai ter uma vida sem estresse. Ok. Nada vai me aborrecer. Mas a gente pode fazer o gerenciamento. O gerenciamento tem 4 pilares: Hum. organizar a vida, que é um deles, né? Mudar a maneira de pensar, às vezes uma terapia te ajuda nesse ponto. Terceiro pilar, deixar o corpo mais forte para não adoecer diante do estresse, com regulação do sono, regulação da alimentação, com atividade física, e as intervenções comportamentais, as intervenções anti-estresse, né? Que envolve, às vezes, lazer, relaxamento, alongamento, exercício de respiração e meditação. E na mulher, especificamente, tem algumas coisas que são especialmente boas para a mulher. Pode falar. Opa, então vamos falar.
Uma delas, Fiquei por exemplo. curiosa, né, doutor? Ah, O claro, que que é bom claro, para a mas mulher? A gente já eu tem. parei para despertar a curiosidade, foi de propósito. Foi de propósito, Sua e dos ouvintes, com sua e das certeza. nossas ouvintes, né? Que são, É. espero que elas estejam escutando a gente Es- agora. Esperamos, Então, esperamos que os homens que estejam ouvindo também prestem atenção nas mulheres ao seu redor. sim, sim, claro. Então, Vamos. um ponto. ah, Tocar e ser tocada. A mulher, ela melhora muito com um toque, seja uma massagem, às vezes Hum, um ofurô, uma coisa mais sinestésica, ou quando ela toca alguma coisa, toca um barro, toca uma. Por isso que a vovozinha fazia lá o tricô, né? Era uma coisa sinestésica, uma coisa tátil, né? Isso parece ter um efeito mais terapêutico na mulher do que tem no homem, por exemplo. E se Então, a tocar. gente for hoje prestar atenção, se eu, aos 50 anos, decido passar a tricotar, ou a bordar, ou a pintar, isso vai me aliviar também. Vai ser terapêutico, né? Sim, sim, é porque houve uma discriminação, né, de que o tricô passou a ser o símbolo da mulher que estava fora do mercado de trabalho, que era inferiorizada, mas na verdade isso precisa ser recuperado, né? A mulher mostrou que ela é capaz, ela é capaz, ela é capaz. E agora que ela já teve a luta do raio de colocar o pé na porta e conquistar o seu espaço, é a hora Uhum. do momento oceânico da mulher, a força oceânica dela de mudar o mundo, mudar o inconsciente coletivo e trazer de volta a energia feminina essencial. Isso, ela pode ser ajudada a se reconectar a essa energia feminina essencial através, como eu falei, toque, Que mais? através de contato com a natureza e através do contato com ela mesma, com a interiorização. E aí entra, por exemplo, a meditação, que é muito bom para a mulher, inclusive em momentos especiais da vida dela, como o climatério e como a gravidez. Nós já estudamos grávidas meditando no Unifesp, por exemplo. Ah, vamos falar um pouco, então, de meditação nesse tempo aqui? A gente vai e volta. Quando a gente fala da meditação, eu não estou falando apenas da meditação em um. Eu estou falando de uma meditação, um encontro comigo mesma. Sim, sim, isso é muito importante, saber do que a gente está falando. É verdade, Samir. Acho que é o primeiro ponto mesmo, porque a meditação ela você pode entender como um estado ou como uma técnica. Quando a Ok. gente entende como um estado, a gente não tem muito o que falar, porque é um estado que está meio fora da cognição, do raciocínio linear. Então, a gente pode falar dela como uma técnica. E como uma técnica, ela envolve algumas características. Você faz com você mesma, você descreve uma técnica, e tem dois pontos técnicos importantes. Um é uma âncora, algo em que você, onde está a sua atenção, ou intenção, ou a sua entrega, que pode ser sua respiração, pode ser o on, né? Pode ser o som, pode ser um ponto focal que você olha, pode ser o momento do agora, pode ser muitas coisas, mas é um espaço, ou um ponto, ou um foco para o qual você está entregue e, ao mesmo tempo, uma coisa chamada relaxamento da lógica, onde você Hum. pretende não julgar, não analisar, não criar expectativas, mas isso é possível quando você não se envolve nas sequências de pensamento. Como você faz isso? Você está naquela âncora, toda vez que você se percebe viajando, você está aqui, Samira, está pensando na matéria que você vai ter que fazer hoje no final do dia, então você pega e volta para a âncora, porque quando você se pega envolvida na corrente de pensamentos, você volta, você geralmente perdeu a âncora, então você volta repetidamente para a âncora. Esse loop de perder a âncora e voltar, esse loop operacional, como a gente chama, mexe uma circuitaria neuronal no cérebro. Então, ele corresponde a um loop neurofisiológico que gera um estado modificado de consciência. E aí Uhum. você tem o estado meditativo. E é desse estado meditativo, essa prática regular e continuada, que vem todos aqueles benefícios que se falam. E para tratar o estresse, é uma boa recomendação, como você já disse aqui, mas isso tem que ser uma prática constante ou simplesmente, como você disse, nesse momento que eu estou muito agitada, eu paro, eu foco em alguma coisa, eu entro nesse processo meditativo e relaxo.
me dou uma serenidade. Eu acho que isso acaba sendo importante para relaxar todos os outros sintomas do corpo, né? Sim, É sim. Tem isso? uma reação que Harvard chama de resposta de relaxamento, que é mais ou menos, a grosso modo, uma imagem espelho daquela reação de alarme do estresse. Hum. Então, é um momento em que você derruba a frequência respiratória, a frequência cardíaca, tem relaxamento muscular, tem várias características ali que mostram que você diminuiu o metabolismo, diminuiu o alarme. Essa resposta de relaxamento, ela pode ser provocada por várias intervenções, como intervenção de respiração, de relaxamento, de meditação. Então, toda vez que você está num momento de pico de estresse, é interessante que você busque algo que leve à resposta de relaxamento. E aí, se for para um momento pontual, pode ser respiração, relaxamento, meditação. Agora, quando você medita e forma esse estado modificado de consciência, exercita isso, vem coisas além disso quando você pratica regularmente. Você começa você começa a atuar em todos os pilares do estresse. Você começa a tender a organizar melhor a sua vida, você começa a tender a mudar a maneira de pensar, você fortalece o seu corpo depois de entre 6 meses e, desculpa, 1 a 2 anos, sua imunidade melhora e também você está fazendo uma intervenção anti-estresse. Então, ela tem uma abordagem, ela é uma abordagem mais ampla, que acaba sendo a médio e longo prazo mais completa. E depois de anos, estou falando aí já de alguns anos, você começa a mudar como pessoa. Chama-se tecnicamente alteração de traço da personalidade. E isso é muito legal. De fato, você pode se tornar uma pessoa melhor. Isso não tem nada a ver com religião, com alguma coisa. Você pode ser ateu e meditar, e você pode, sim, se tornar uma pessoa melhor. Sempre, né? Tá me vindo aqui à mente aquela mulher que trabalha fora, que tem os filhos, que chega em casa, precisa fazer o jantar, precisa cuidar dos filhos, ela deve estar se pensando, qual é esse tempo? Mas como é importante a gente parar para pensar, você que atende tantas mulheres, né? Parar para pensar como eu preciso também de um tempo para mim. E o da Sim, meditação seria o meu tempo, né, doutor? É, sim, exatamente. Primeiro, assim, o dia que parece mais difícil meditar é o dia em que você mais precisa meditar. Esse é o primeiro ponto. Ponto 2. Quando você começa a meditar regularmente, a sua equação de tempo, de divisão de tarefas, de priorização, ela fica mais clara na sua cabeça. Às vezes eu digo isso, eu já ensinei milhares de pessoas a meditar e já formei centenas de profissionais de saúde como instrutores na Unifesp. E eu digo isso, quando você chega em casa, tem um monte de coisa para fazer e você não sabe o que vai fazer primeiro, uma delas é a meditação, você faz o seguinte, começa meditando, que depois o resto da priorização vai ficar bem mais claro na sua cabeça. Então, a meditação ela ajuda não só a dar essa quebra, como também a fazer um juízo melhor do que ela vai priorizar e de caminho ela vai fazer. E se ela está sobrecarregada com tantas funções, qual é a escolha que ela vai fazer? Qual é o caminho que ela vai priorizar dentre esses tantos papéis que a mulher tem? Até nisso, a meditação pode te ajudar. Até as escolhas, às vezes, ficam mais claras à medida que você medita. Não é por um dia, não é por uma semana, mas depois de meses, preferencialmente de anos, as coisas vão ficando mais claras. Você fala, poxa, mas demora um pouco. Demora, mas é um ganho fantástico, sem você precisar tomar necessariamente uma medicação, a não ser que o médico lhe prescreva com indicação. É claro, você vai usar, mas sem exigir um instrumento externo químico, você pode ajudar muito a sua saúde. É de graça, é baratíssimo, facílimo, e com tantos benefícios. Então, a pergunta não é se eu vou fazer ou não, é por que eu ainda não comecei. Porque eu ainda não comecei. Tem um tempo ideal para, pelo menos no início, né? Que aquela pessoa que diz, eu não consigo. Não, acho que todo mundo acaba conseguindo num momento. É um treinamento, né? E o bem-estar, ele é visível depois. Tem algum tempo, algum local, uma forma melhor para que eu comece a meditar? A pergunta é ótima. Primeiro, assim, a pessoa fala que não consegue. É como você ir numa academia, né? Ponto 1. Você vai numa academia, vai fazer uma aula aí de Pilates. Você fala, eu não consigo, mas você vai conseguir. Você não vai chegar no primeiro dia
e vai dar um show na aula de Pilates. Uhum. Mas depois de 2 semanas, de 2 meses, você está fazendo a aula. É a mesma coisa, é uma malhação neuronal. Você começou hoje, não vai começar hoje, você começou a fazer abdominal hoje, vai querer olhar no espelho e ver um abdômen tranquinho. Não é dessa maneira que funciona. Então, esse é um ponto importante, né? E em relação a tempo, o tempo ideal é você passar de 10 minutos. Nós falamos 15 a 20 idealmente. Alguns instrutores preferem te ensinar 1 minuto, depois uma semana 2 minutos, depois uma semana 3 minutos, porque eles querem evitar o seu esforço excessivo e evitar a sua desistência. Um outro extremo está no grupo que manda logo 30, 40 minutos, que é para forçar você a experienciar um estado modificado de consciência logo e acreditar que funciona. E a gente está ali no meio termo, a gente fala 15 a 20 minutos. O importante é passar de 10, faça 12, 14, 15, mas passe de 10 idealmente. Puxa, no começo eu não consigo. Tá bom, então você começa sentando e respira devagar, respira com calma, até aprender a sentar e ficar quieto, e depois você encaixa aí a técnica de meditação. É isso aí, coloca na rotina diária também. Quem quiser aprender a gerenciar esse estresse, quem quiser aprender a meditar, quem quiser ter contato com o teu trabalho, eu acredito que no Facebook e no Instagram você coloque muito material também, além de um curso que você tem que se chama Gerenciamento de Estresse e Meditação. Esse é aberto a todos? Sim, nós temos o nosso curso aberto e gratuito, é o curso da Unifesp, que é o curso de formação de facilitadores. Esse curso ele existe desde 2002, começou lá na obstetrícia, de 2012 para cá, nos últimos 10 anos está no NUMEP, no Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas, e ele forma profissionais graduados ou pós-graduados na área de saúde como instrutores de meditação. Há um processo seletivo. Você pode enviar um e-mail para o meu contato@robertocardoso.net, que eu boto em contato com o time lá do curso da Unifesp. Tá? Nós temos também um curso, esse é o curso aberto que nós temos. Nós temos também um livrinho, que é o Medicina e Meditação. Esse livro está na 9ª edição no momento, é um livro que está muito, desde de 2005 que ele foi lançado, e até hoje está sendo editado, porque já foi muito lido, que é onde a gente ensina de verdade a meditar, fala muito do que a gente conversou, é muito esse diálogo, o tipo de diálogo que a gente falou agora. E nós temos um curso também online, que é o Mergulho na Meditação. Esse curso é um curso de 12 semanas para quem quer aprender a meditar. O meu Instagram aberto é o Rad Cardoso, R-A-D de dado Cardoso, @Rad Cardoso, onde eu estou postando diariamente conteúdos relacionados à meditação. Estão lá, estão abertos, e de vez em quando, não é comum, mas de vez em quando eu faço uma live aberta também, onde todos podem entrar, só fica no limite do número de pessoas da plataforma, mas que a gente faz aberto, porque o interesse de difundir esse método é muito grande. E como é importante a gente poder falar de meditação de uma forma tão importante, tão abrangente, e a gente está vendo que é científico. A Unifesp tem feito esse trabalho há muitos anos, né, através do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas, e a gente agradece por isso, porque precisamos dessas confirmações. Muita gente precisa, né, experienciar tudo isso. Doutor Roberto, Instagram, Facebook, o site robertocardoso.net está à disposição. Lá tem link para todas as plataformas. Eu quero te agradecer, quero que deixe uma mensagem aqui para o nosso ouvinte e convide para te acompanhar por aí. Que bacana. Primeiro, eu quero te agradecer muito, deixar um abraço aqui para os ouvintes da Mundial e dizer que a meditação ela tem só um defeito. Não vai vir nada de fora para te ajudar, só o ensino da técnica. Mas a grande qualidade dela não vem nada de fora para te ajudar também. É você. Está nas suas mãos. Essa saúde mental, esses ganhos de saúde física, eles estão na sua mão. É uma técnica simples, no momento em que a gente tem uma pandemia de depressão, uma pandemia de ansiedade, uma quase pandemia de burnout, que ninguém fala sobre isso, nós temos aí um método
fácil de aprender, de baixo custo, que pode ser um excelente instrumento de saúde pública. Muito obrigada, doutor Roberto Cardoso. Que bate-papo gostoso e como é importante a gente falar disso. Um tema que o nosso ouvinte é extremamente interessado e falar sempre do estresse e da saúde da mulher, que é uma das coisas também que a gente consegue aliviar um pouquinho a nossa saúde mental, que fala-se tanto hoje, né? Obrigada, Sim, viu? obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, às 16h30, tem mais um Mundial e você. Um grande beijo e até lá. Obrigada, doutor Roberto.